Fernando, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Carla, bom dia a todos que estão assistindo. Acho que vai um pouco em linha, hein, Carla, o mercado de fretes com o que você falou, tá? E a gente tem, assim, de forma geral, dois agravantes, tá? O primeiro é a própria questão do tamanho da safra, como você adiantou, a gente vive num momento aí onde a primeira safra da soja, principalmente, ela foi aí cerca de 22, 23% maior em relação à última safra, tá? E a gente tem uma outra questão importante também, Carla, que diz respeito ao atraso da colheita do milho, tá? Então, se a gente comparar o ritmo de colheita em relação à safra anterior, a gente está cerca aí de 2 a 3 semanas atrasados em relação ao ciclo passado, tá? Isso é reflexo um pouco ali das chuvas do início do ano que acabou atrasando a safra da soja de verão, né? E isso com certeza tem impacto no mercado de fretes, né? Então, como você comentou, as exportações de milho agora, durante o mês de setembro, durante o mês de agosto, desculpa, elas são maiores em relação ao ano passado. Então, isso é reflexo desse certo atraso. Ou seja, ano passado, nessa época do ano, setembro principalmente, a gente já estava vendo o mercado de fretes recuar. E a gente vê que esse ano o mercado de fretes ele continua bastante aquecido, tá? Então, principalmente aí, pelo aquecimento da colheita de milho de alguns estados, que agora em agosto deve se intensificar, principalmente no Goiás, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, tá? Então, como eu falei, esse certo atraso da colheita de milho vem mantendo o mercado de fretes bastante aquecido. Esse atraso tem trazido esse aquecimento. Agora, na medida em que essa colheita vai ganhando um pouco mais de ritmo, os preços podem subir ainda mais, a demanda pode ficar mais intensa e a gente vê um mercado que teoricamente poderia perder um pouco de força, os preços cederem um pouco mais. Talvez a gente não vê isso esse ano justamente por conta desse ritmo diferente? A nossa expectativa, Carla, é que o mercado de fretes ele continue bastante aquecido, principalmente até o final de setembro, tá? Que é onde deve se concentrar essa colheita do milho, tá? Então, a gente sabe que nesses períodos de colheita, a demanda por transporte, principalmente nas fazendas, ela acaba ditando um pouco os preços de fretes, tá? Com uma alta demanda por transporte. Então, a nossa expectativa é que, principalmente até o meio, final de setembro ali, o mercado de fretes ele se mantenha bastante aquecido, tá? E aí, quando a gente olha um pouquinho mais para o restante do semestre, tá? Mais para o final do ano, a gente tem aquele cenário que você falou, tá? Muita soja que sobrou ali do primeiro semestre, com o produtor, de certa forma, tendo uma posição mais retraída quando a gente fala de comercialização, tá? Então, se a gente comparar com o ano passado, a gente tem cerca de 12 a 13 milhões de toneladas a mais de soja para esse segundo semestre, se comparado ao ano passado, tá? Então, é um volume bastante expressivo. A gente tem a própria questão do açúcar também, com um mix produtivo das usinas aqui da região Centro-Sul, bastante açucareiro. A gente também deve ter fluxos bastante intensos de exportação de açúcar até outubro, novembro, tá? Se estendendo um pouco até novembro, tá? A gente tem agora também, entrando aí, vamos dizer, na safra de fertilizantes, tá? É o produtor já pensando no seu próximo plantio da safra de verão, que deve começar em setembro, outubro, em algumas regiões. Então, isso acaba, de certa forma, causando uma concorrência muito grande para o mercado de fretes aí para o segundo semestre, tá? Então, é lógico que com a finalização da colheita, a demanda por transporte ela dá uma reduzida, o mercado de fretes ele dá uma retraída, mas a tendência é que os preços eles continuem em patamares bastante elevados até o final do ano, diante desse alto volume que o Brasil ainda precisa escoar, tá? Então, assim, de maneira geral, nossas estimativas dão conta aí que o preço do frete ele se deve manter cerca de 10 a 15% maior quando a gente compara com o mesmo período do ano passado aí nesse segundo semestre, tá? Um outro fator interessante é o próprio preço do óleo diesel, tá? Do combustível. Então, se a gente resgatar lá o preço de julho, agosto do ano passado, a média Brasil aí estava cerca de 7,50, 7,60.
para esse ano, o diesel já está 5,20, 5,10 em algumas regiões, tá? Então, assim, se a gente for comparar preço de frete mais elevado com um custo de diesel bem abaixo do que a gente observava no ano passado, com certeza isso é um impacto logístico muito forte aí, que está atrelado principalmente aí essa super safra que a gente teve esse ano, tá? Fernando, a gente tem um ano muito atípico esse ano? A gente tem algo muito fora da curva, se a gente comparar com a média dos últimos anos? Eu acho que o fora da curva, Carla, está mais ligado com esse volume que ainda precisa ser escoado, pensando no próximo ciclo de verão, tá? Então, como eu comentei, a gente tem cerca aí de 10 a 12 milhões de soja a mais em relação ao ano passado, a gente tem cerca de 2 a 3 a mais de milho e de cerca de 3 a 4 milhões a mais de açúcar, tá? Então, assim, são volumes extremamente elevados, tá? Se a gente compara com o segundo semestre do ano anterior. Com certeza, a gente deve observar bastante competição de espaço em terminais ferroviários, em terminais portuários. Então, a logística, com certeza, ela vai ser mais apertada e não vai ter muita margem aí para acertos de volume, tá? Então, o planejamento ele vai ter que ser seguido à risca, para não causar aí grandes prejuízos aí para o sistema logístico como um todo, tá? Fernando, eu imagino que a nossa dificuldade de armazenagem e uma capacidade que precisaria ser ampliada deva também ter um peso sobre esses preços e sobre esse comportamento da demanda pelos fretes. Sim, lógico, a armazenagem pesa bastante, então, como você comentou, ainda mais em anos aí de safras recordes, a armazenagem ela acaba tendo um peso ainda maior. Então, a gente vive numa época agora que, como você falou, a maior parte dos produtores eles estão optando por escoar mais a soja e segurar um pouco o milho, tá? Então, ainda existe bastante soja, ou seja, já é evidente que não teve espaço para armazenar a safra do milho nesse ano, tá? Então, isso foi muito evidente aí principalmente nesses últimos 45 dias, tá? E a tendência é que com esse volume elevado de soja que sobrou, do milho que está entrando aí, que a gente vê que está sendo bastante armazenado em céu aberto, em silo bag, tá? A tendência é que o sistema logístico ele se mantenha muito pressionado quando a gente olha também o próximo ciclo de verão, que deve começar lá em janeiro, tá? Então, assim, esse volume ele vai precisar ser escoado até janeiro do próximo ano. Então, com certeza, essa dificuldade de armazenagem, essa logística mais apertada, esses fluxos maiores aí de exportação, com certeza deve pesar, como eu comentei, em indicadores de fretes maiores quando a gente compara com os anos anteriores, por exemplo. Fernando, a gente consegue trazer algumas referências de preços, de valores entre rotas que são de referência, só para o produtor que está nos acompanhando ter uma noção de que valores a gente está falando, ou é difícil a gente trazer essa informação nesse momento? Carla, gosto muito de usar a rota aí de Sorriso, no Mato Grosso, para o terminal hidroviário de Itaituba, lá no Pará, tá? Que é uma das principais rotas aí quando a gente fala no escoamento de exportação de grãos hoje no país. Então, se a gente olha aí para o frete médio de julho, por exemplo, a gente fechou o mês aí com uma média aí de mais ou menos R$ 315 por tonelada, tá? E a gente já está esperando esse preço aí agora para o mês de agosto um pouquinho mais alto, tá? Cerca de R$ 330 por tonelada, tá? Então é um aumento bastante expressivo, tá? No preço do frete e que se deve manter elevado também aí para o próximo, até o final do ano. É lógico que, como eu comentei, a partir de setembro, outubro, o mercado deve começar a recuar, mas a tendência é que os preços ele continuem bastante elevados se a gente comparar com os preços da safra anterior, tá? Tá. Bom, Fernando, então a gente tem uma orientação que a gente conseguiria dar ao produtor, quanto mais estratégia e planejamento, escalonamento desse escoamento da safra, mais ele vai conseguir otimizar esses custos com logísticas nessa temporada? É isso que você comentou, Carla. Então, assim, geralmente o produtor que ele tem uma melhor capacidade de armazenagem,
que ele consegue gerir melhor a sua armazenagem, ele acaba aproveitando de fretes mais baixos aí em outras épocas do ano. Então, isso, historicamente, a gente consegue observar aí nos nossos acompanhamentos, tá? Então, o produtor que ele tem essa capacidade de armazenagem e não tem a necessidade de comercializar o grão aí logo que ele colhe, com certeza ele consegue colher ganhos aí, seja numa melhor comercialização do grão, e seja também aproveitando custos logísticos menores, tá? Porque geralmente nessas épocas de colheita, o preço do frete ele tende a ser bastante elevado e maior em relação às outras épocas do ano. Bom, Fernando, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de hoje, nos trazendo esse cenário de forma muito clara e muito precisa sobre um momento de mercado aquecido, tende a ficar pelo menos até setembro, né, meados de setembro assim, e devemos ter preços mais altos esse ano, né, até o final de 2023, então acho que a mensagem está muito clara, né, essas referências de algumas rotas determinantes para o produtor entender que momento é esse, então quero te agradecer muito pelas informações que você compartilha com a nossa audiência por aqui, e Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para todo o time da Exalc Log, voltem mais vezes, obrigada mais uma vez, Fernando. A gente agradece também, Carla. Obrigado e bom dia a todos.